Olá, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma manhã que se inicia na vida, de todos nós. Graças a Deus por isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da palavra multidão. Multidão quer dizer um grande conjunto de pessoas, seres ou coisas. E vamos também falar um pouco qual o papel da multidão. O que a multidão ela traz como interferência nas conquistas dos seus objetivos? O que ela traz? Como ela impede de que você avance nas suas caminhadas? De início, nós vamos fazer uma leitura que está no livro de Lucas, o capítulo 5, o versículo 18 até o 20. Você vai encontrar lá a seguinte escrita: que Jesus estava ali em Cafarnaum e alguns homens levando um paralítico em uma cama, um leito, queriam chegar até a presença de Jesus na certeza de que Jesus poderia e iria curar aquele cidadão. E então nos diz a palavra que os homens não podiam se aproximar de Jesus com aquele homem no leito por causa da multidão. Daí nós podemos já começar a entender o papel de uma multidão. Ou seja, existia um objetivo, existia um foco, mas existia já também uma barreira. E essa barreira, ela pode ser de várias formas. Multidões de dúvidas, multidões de problemas, multidões de dificuldades, multidões de falsos amigos, multidões de muitas traições. E isso pode impedir a sua caminhada. Mas aqueles homens, eles não pararam, eles não desistiram, eles não ouviram a voz do impedimento. O que eles fizeram? Buscaram uma estratégia, buscaram vencer aquela barreira de uma forma aplicando mais esforço. E às vezes a gente precisa nos esforçarmos para conseguirmos aquilo que queremos. E às vezes as multidões nos impedem, nos barra, nos paralisa, nos cega. E aqueles homens, eles tomaram a decisão de subir até o telhado, destelharam o ambiente e conseguiram introduzir aquele paralítico pelo telhado até a presença de Jesus, onde ele estava, ensinando os mestres, os doutores ali daquela região. E aí Jesus, vendo o esforço e fé daqueles homens, com as simples palavras, mas com um poder gigantesco, ele diz: os teus pecados estão perdoados. E aquele homem foi curado. Observe que quando a gente quer, quando a gente busca, nenhuma multidão impede que você alcance. Por isso que nos meus vídeos quase sempre eu falo uma frase, que a gente só vai ter sempre aquilo que a gente quer e nós só vamos dar aquilo que a gente tem.
Então, Jesus ele disse assim, aquele que me buscardes de todo o coração vai me achar, vai me encontrar. Aquele que bater, eu abrirei. E aí depois ele inverte. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei contigo. Então nós podemos entender que existem essas dificuldades que as multidões tentam impor para sempre com um só objetivo: tirar você do seu foco. Podemos ver também outros exemplos. O cego de Jericó, quando Jesus estava passando ali, ele ouviu aquela movimentação e perguntou: o que está acontecendo aí? É Jesus, o Nazareno, está passando aqui. Ele, opa, a minha oportunidade. O que ele fez? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Logo quando ele se manifesta em busca do seu objetivo, o que acontece logo em seguida? A multidão diz: cala-te, fica quieto aí no teu canto, vai para lá, ele não vai te ouvir. A multidão é muito grande. E ele diz mais uma vez, em voz mais alta: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus simplesmente ouve a voz daquele homem e pergunta: o que queres que eu te faça? E Jesus hoje está te perguntando: o que queres de mim? Aí a multidão tenta bloquear. Mas Jesus, ele é aquele que nos dá estratégia para vencer todas essas dificuldades das multidões. E tem outras situações que a multidão sempre tentou impedir que Jesus operasse e que as pessoas fossem alcançadas com o milagre de Deus. Tem a mulher lá do fluxo de sangue, né? Você já conhece a história. E que ela simplesmente queria se aproximar para tocar na roupa de Jesus. E a multidão impedia, queria tirar e tal. E ela não desistiu e simplesmente tocou e Jesus sentiu. Porque Jesus sabe do teu coração. Jesus conhece as tuas dificuldades. Jesus sabe quando você realmente está buscando aquilo que você quer. E Ele só precisa que você realmente não desista. Não pare. A multidão está aí. Mas Jesus está sobre tudo e todos. Daí, Jesus, ele começa agora a destacar pessoas da multidão. Ou seja, Jesus chama de povo. Há diferença entre povo e multidão. No livro de 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 9, Jesus diz que nós somos geração eleita, povo adquirido, povo santo, povo separado. Para quê? Para pregar boas novas, aquelas boas novas a qual Jesus nos tirou, nos separou. Então a diferença entre povo e multidão. Nós precisamos sair da condição de multidão e passar para a condição de povo. Povo separado. Observe que nos nossos dias atuais, no nosso dia a dia secular, a gente pode ver
as diferenças, as conotações, as pronúncias que se dão para povo e para multidão. Eu acredito que você já ouviu alguém falar assim: rapaz, tem uma multidão de pessoas ali, de gente ali fazendo um protesto, não sei o que eles estão reivindicando, atrasando tudo, fechando o trânsito, a polícia lá jogando spray de pimenta nas pessoas. Isso é o que? Papel de multidão. Agora observe quando o povo ele é separado, eles são organizados. O povo, eles são inteligentes. Não que muitos dos que estão na multidão não sejam, mas a diferença é na separação que Deus faz. E quando Deus faz, Ele capacita, Ele dá inteligência, Ele dá entendimento, Ele dá discernimento e Ele capacita o homem. E aí você vê que a conotação, a nomenclatura que se dá para o povo é: rapaz, você viu, o povo se uniu e conseguiu aquilo que estava precisando lá para o seu bairro, para a sua igreja, para o seu quilombo. O povo conseguiu. Então aí tem a diferença entre as ações de uma multidão e as ações de um povo. O povo, ele busca algo organizado. A multidão, simplesmente ela quer mostrar que está ali. E você é um povo separado. Você faz parte do povo que Deus separou. E Ele diz que aquele que Ele chamou, Ele vai garantir as suas conquistas, suas vitórias, as dificuldades que a multidão vai lançar sobre você. Jesus está contigo, porque Ele disse: eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. E podemos ver várias outras coisas. Podemos ver outras aglomerações de pessoas em um evento o qual não se tem um direcionamento de Deus. Se diz, você viu lá a grande multidão de pessoas, de jovens, lá pulando, gritando o nome daquele artista. Aí quando você vai para o outro lado, você viu o povo de Deus adorando a Deus lá naquele evento? Você viu o povo de Deus buscando? Você viu como o povo adorava? Como o povo foi abençoado? Então, gente, que possamos ser o povo escolhido de Deus. Que possamos fugir das multidões. E eu digo a você hoje, você que está passando por esta multidão de problemas, de dificuldades, seja ela qual for, financeira, sentimental, espiritual, eu digo a você que Jesus hoje está te tirando dessa condição e irá lhe dar vitória hoje. Então creia, porque aqueles homens lá, a primeira coisa que eles tiveram quando levou o paralítico foi a fé, foi a crença. Eles criam que Jesus era capaz de fazer. E Jesus reconheceu o seu sacrifício. Que o Espírito Santo de Deus realmente venha achar lugar, porque muitas das vezes nós queremos, mas não sabemos como adquirir. Por isso ele diz: pedis e não recebeis, porque pede mal.
Então nós temos que saber o que queremos para usar a estratégia dada por Deus para receber aquilo que buscamos. E não deixe que a multidão te sufoque, te acuse. Seja sábio. Observe quando aqueles homens pegaram aquela mulher adúltera, que levaram até a presença de Jesus, porque já havia uma lei escrita, uma lei existente, de que qualquer mulher que fosse pega com aqueles atos da qual ela estava fazendo, fosse apedrejada e morta em praça pública. E foi uma multidão de pessoas que levou a mulher, bora levar e tal, e levou a mulher até Jesus. E quando chegou lá, encontrou Jesus lá escrevendo na terra, e aqueles homens simplesmente buscavam uma situação para acusar Jesus. E eles viram ali uma grande oportunidade. Mas Jesus, ele era munido, cheio de sabedoria. E quando você tem sabedoria, você tem estratégias. E aqueles homens falaram que aqui, ó, essa aqui foi pega no ato adulterando, e na lei de Moisés aí diz o quê? Que se ela for, qualquer mulher que for pega nesse ato, tem que ser o quê? Apedrejada. Aí vem agora a palavra-chave. E tu o que diz? Jesus sabiamente olha para aqueles homens, para aquela multidão que estava lá com as pedras nas mãos, e ele diz assim, ó: aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Daí os homens ficaram sem argumento, porque eles esperavam até que Jesus dissesse: aquele que aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não tinha pecado. Se Jesus não tivesse a sabedoria de se separar, se destacar e colocar a responsabilidade neles, Jesus estava se auto-intitulando o primeiro a atirar a pedra, porque ele não disse aquele que aqui não tem pecado, ele disse que aquele que dentre vós, ele se separou. Imagine se Jesus falasse da seguinte forma: aquele que aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus tinha que jogar a primeira pedra, né, naquela mulher, porque ele não tinha pecado, os demais tinham. Então Jesus, ele jogou a responsabilidade para os homens. Então aqueles homens ficaram sem argumento, porque o que eles queriam era que Jesus atirasse a primeira pedra. Ou seja, tu veio para dar vida e agora está tirando a vida? É o que acontece comigo e com você. As pessoas, muitas das vezes, elas nos testam da seguinte forma: ela espera sair de você as palavras que irão te condenar. Então, muitas das palavras, muitas das condenações, das culpas que as pessoas têm, elas mesmas que delegam para si. Mas é quando não tem a sabedoria. Às vezes a gente ainda está lá no meio da multidão, não foi destacado como um povo santo. E hoje eu te digo, se destaque como povo escolhido. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana super abençoada e que o Espírito Santo de Deus seja aquele que irá nos orientar como sairmos da multidão para sermos um povo santo e escolhido e eleito por Deus. Um abraço e até a próxima.